É difícil pensar que temos que nos cuidar por saber que nos matando, nós estamos matando alguém. É difícil pensar que temos que nos cuidar porque já estão nos matando. Aliás, como é isso? Solução é uma palavra que a minha cabeça não consegue dissolver muito bem. Eu posso pensar um pouco menos, baixar os olhos no meu abismo e dizer que vai dar bom. Nós vai se curar e vai ser massa lá na minha casa, lá na tua casa. Mas o outro nós, o nós maior, vai continuar errando, sonhando com merda, cheirando a merda e vivendo na merda. Não tem pausa. Essa não tem pausa. Ashita no Joe conta a história de Joe Yabuki, um rapaz adolescente órfão que, por coincidência do destino, ele acaba caindo no mundo do boxe. E eu digo caindo no mundo do boxe porque Joe é muito resistente a essa ideia. Ele não busca o boxe a priori. O boxe é só um meio chato para um fim bem específico. Só muito mais tarde no mangá percebemos o gosto do Joe pelo esporte. Mas até esse gosto é um tanto quanto peculiar. Só para se ter uma ideia, a primeira luta dentro dos conformes do esporte contra um personagem de fato mostra o grande horror que ele pode causar. O Joe, meio que sem querer, quebra a mandíbula de um lutador promissor, fazendo a carreira desse cara simplesmente acabar. Só que mesmo com esse possível risco e meio que essa culpa desse horror, o Joe não só não recua, como ele não pode recuar àquele ponto. A ideia de não poder recuar não sou inteligível por dois motivos. O primeiro é porque, cronologicamente falando, o mangá já andou pra cacete. Já teve bastante capítulos até aquele momento. E o segundo é que o Joe não vê necessidade naquilo. E isso eu acho importante se ressaltar. O Joe não sente medo, pelo menos não esse. Não só pela arrogância, que faz parte do carisma natural do personagem, mas também porque mais tarde a gente vai entender melhor por que esse gosto dele pelo boxe, mas a gente só vai entender isso bem lá pra frente, bem lá pra frente. O capítulo do passeio com a Noriko é uma passagem bem diferente do resto de Ashita no Joe, porque ela serve para mostrar como funciona um Joe no nível um pouco mais pessoal. Como é conviver, como é andar, como é conversar com o Joe. E nesse capítulo tu percebe que ele é basicamente um antissocial com uma obsessão. Quando a Noriko pergunta diretamente para ele por que ele ainda luta boxe, ele dá duas respostas. Uma resposta relacionada ao trauma e responsabilidade, e já a outra relacionada ao fascínio da ideia do esporte. A ideia de poder bater de volta é fascinante. Em 2018, a Shitono Joe ganhou um anime que é meio que um sucessor espiritual, chamado Megalobox, e se pá, você até conhece. Tem todo um contexto diferente, tem toda uma trama diferente, mas a essência do que é o Joe aqui é a mesma da obra original. O mito do underdog, o vira-lata que vem lá de baixo, que começa a acender, é praticamente a mesma coisa. Inclusive, Megalobox explora bastante essa analogia do cachorro. Na abertura a gente vê imagem de um cachorro correndo e tudo, destruindo máquinas, que mais ou menos é o conceito daquela obra também. Não tem nada a ser feito além de um cachorro mordendo as máquinas, tentando tirar tudo aquilo daquele mundo apático. É muito da hora. Isso mostra pra gente que a abstração do Joe original como um cachorro não é uma loucura completa. Muito pelo contrário, talvez essa analogia do cachorro seja a maior essência do personagem. Chega a ser engraçado que a estratégia principal do Joe é bem direta quanto a isso. O cross-counter, que aqui no mangá funciona muito mais como um poder especial mesmo, tem a exigência do Joe precisar apanhar para ela funcionar. E não só apanhar, como aguentar a pancada de maneira proveitosa. A priori, o treinador dele, o Tang, reprova essa ideia porque na visão dele, ele apanha demais, algo que é muito gritante para alguém que de fato ama e respeita o esporte. Ele simplesmente sabe que isso poderia acabar com a carreira do Joe, só que isso é logo deixado de lado por ele, afinal o Joe consegue fazer maravilhas inexplicáveis somente com a entrega do corpo dele ao esporte. Mas talvez o uso dessa palavra, esporte, que eu usei agora, esteja errado. Tang, Rikishi e até o Aoyama realmente gostam do esporte. Joe não. Seria facilmente possível transformar a Shita no Joe numa obra que não seja de boxe, mas de qualquer outra arte marcial. Karatê, Kung Fu, capoeira, porque a essência desse personagem tão marcante como o Joe é de tomar porrada. Só passando aqui para te lembrar de dar o like e se inscrever se estiver gostando do vídeo. Se estiver gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve e comenta o que você está achando. A Shita no Joe pode facilmente ser descrito para você como um rock misturado com tragédia grega,
misturado com Chaves. Sim, Chaves. E eu digo Chaves porque Joe é um menino pobre de 15 anos e o único sonho da sua vida miserável é construir serviços básicos para onde ele mora. Desculpa, eu precisava fazer essa piada. Mas agora, sem meme, meio que é isso mesmo. Joe é um moleque brigão com sentimentos de revolta e um objetivo muito mal formulado dentro da cabeça dele. Principalmente no começo do mangá. Quanto mais o mangá vai passando, mais os objetivos do Joe vão ficando pontuais. O objetivo dele não é tal coisa, é lutar contra aquele cara. Depois de lutar contra aquele cara, o objetivo dele é lutar contra aquele cara e depois contra aquele cara. Então, os objetivos dele vão ficando muito mais do lado de dentro do ringue do que do lado de fora. E se comparar isso com o começo do mangá, é uma certa discrepância. A parte de fora do ringue vai virando uma coisa mais lúdica pra ele. A maior parte do tempo que ele não tá treinando ou lutando, ele tá saindo com as crianças da favela. Em outras palavras, a parte de fora do ringue, em que ele não tem poder o suficiente pra mudar, para de ser o objetivo dele. Mesmo que ele ajude pontualmente essas pessoas. Joe vai se tornando cada vez mais, com o passar do tempo, o boxe em si. E com isso a história começa a ir para rumos mais trágicos. Quanto mais sinistro essa doação ao boxe vai ficando. Mas eu não vou ficar me aprofundando muito sobre esse ponto. O quadro em branco tem um vídeo muito bom sobre esse aspecto do mangá. Mas é importante ressaltar que toda decorrida não necessariamente tem uma recompensa em Ashita no Joe. Muitas vezes parece que a dor é uma finalidade em si e não um meio para alguma coisa. Joe é um desgraçado. Depois do trauma, ele procura lugares para morrer e apanhar. Mesmo quando ele volta às lutas, ele ainda tá com esse mesmo objetivo. Isso é tão óbvio que os últimos 20 capítulos, basicamente, o destino do Joe já tá muito selado. Falando sobre esse final, tem algo de muito especial sobre o fato do Mendonça ser o desafiante final do mangá. Mendonça é, em última instância, uma antítese do Joe. Ele é um cara maduro, racional, familiar e, principalmente, que preza pela defesa nas lutas. Enquanto Joe toma atitudes imprudentes baseadas na lógica de poder bater de volta, Mendonça é um cara que foca na esquiva, defesa e pensamento estratégico com seus oponentes. Tudo isso somado com ataques não necessariamente pesados, mas muito técnicos, de difícil execução, algo que somente a experiência por não apanhar tanto nesse esporte poderia dar. E quando a luta finalmente ocorre, Joe apanha. E apanha. E apanha mais um pouco. E tão bizarramente Joe se levanta, mas não como se fosse um exemplo de superação, e sim como se a questão de que se levantar é, por si só, assustador nessa situação. Tudo isso porque Joe se acostumou a apanhar. Ele apanha desde sempre. As brigas sem sentidos, as lutas insalubres e o auto-isolamento são só uma reação e um anseio de querer se afundar mais, como se essa fosse a única coisa a poder ser feita. O texto que eu coloquei no começo desse vídeo é um trecho do intervalo de Jesus Não Voltará, um álbum do Mateus fazendo rock. Esse projeto reflete bem essa questão do quão longe a sensação de despertencimento consegue destruir vidas. A simples ideia de se manter vivo já pode ser um ponto sendo feito, e a autodestruição pode e é só mais uma reação possível dentro de uma vida com pouca ou nenhuma perspectiva. Joe é um caso perdido, sem perspectiva, objetivos claros e traumas. Só o que restou para Joe é a luta. Então que a luta acabe com ele. A tradução de Ashita no Joe pode ser traduzido como alguma coisa tipo o Joe do amanhã. Os treinos, os esforços do Joe são todos para garantir, para que no final das contas o Joe de amanhã seja enfim brilhante. E ele consegue ser brilhante no meio pra frente do mangá. Só que ele se queima no meio desse brilho também. Com esse brilho ele consegue fazer com que no fim da luta, cada luta consiga ser transformadora para todo mundo que tá ao redor dele, positiva ou negativamente. Mas pro Joe não. Pro Joe não tem amanhã. Assim como não tem amanhã para aqueles que estão inseridos em contextos completamente incontroláveis. Para aqueles que estão em volta de poderes e barreiras muito além de si, não tem por que não se queimar. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Vídeos de mangá, anime não são necessariamente o foco desse canal, mas de vez em quando pode vir a aparecer. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, claro. Comenta aqui embaixo qualquer outra obra que eu possa fazer algum tipo de review, alguma coisa assim. Apesar de que esse vídeo aqui, ele não necessariamente é uma review, e eu acho que vocês perceberam isso. Novamente, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.